Bom dia, estamos iniciando nossa transmissão aqui no Facebook, aguardando, o André já entrou em contato, estamos só terminando os comerciais para a gente começar a nossa participação no programa Hora da Notícia. E eu quero começar, como sempre, agradecendo as pessoas que compartilharam o nosso vídeo, como a Gorete Alencar, o Miller, o Herbert Hipólito, o Bivar Guimarães, a Sandra Cabral, o Bertoldo, lá de Sobral, o Everton Bezerro, o Márcio Castro e também a Inês Mororó. Um grande abraço, Inezinha, para você. E já falar que nós estamos lá no estúdio com o Renato Abreu, não compareceu hoje, acho que foi ver o debate e demorou-se um pouco, né? E o André Capiberibe já entrou em contato. Estamos aqui aguardando o comercial para a gente começar a entrar, né? Começar a nossa participação no programa Hora da Notícia na Rádio Assunção, que vai ao ar todo dia de 5 às 7 da manhã. Agora aí a abertura do programa. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 6 em ponto em Fortaleza, 6 em ponto em Fortaleza. Renato não veio hoje. Renato veio hoje, a noite possivelmente foi boa, mas segunda-feira, se Deus quiser, aqui na bancada conosco, mas Luciano Kleber, apóstolo. Bom dia, Luciano. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu, que não pôde hoje comparecer, certamente se estendeu ontem pelo debate, né? Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, da Rádio Ressurreição em Sobral e da Rádio Princesa do Norte em Morrinhos. Em especial aqueles que já entraram em contato conosco pelo WhatsApp 9616-1470, como a Lúcia Damasceno, o Michel Mendonça, a Sandrinha, o Odair de São Paulo, o Miller do Sumaré e todos aqueles que todo dia entram aqui em contato conosco para acompanhar o programa Hora da Notícia. Bom dia, André. Bom dia, Luciano. O Brasil está animado demais, né? A gente pode dizer isso, mas se perder o otimismo e o bom humor, vai sobrar o quê? Apareceu um cabo maluco nessa disputa presidencial. Pois é, ele disse, olha, eu quero que me coloque nas pesquisas, que não vejo ninguém me colocando aí nas pesquisas. E ontem ele fez uma pergunta para o Ciro, e aliás o Ciro fez uma coisa que ele não costuma fazer, não soube aproveitar o tempo, né? Porque a pergunta era inusual, realmente, né? Quero que você fale sobre o Foro de São Paulo. O Ciro quis fugir, disse, eu não conheço. É óbvio que o Ciro conhece, né? Porque se o Ciro não conhecesse o que é o Foro de São Paulo, ele seria um despreparado. E despreparado ele não é. Ele só quer dizer que não tem nada com o Foro de São Paulo, que desconhece até as suas tendências, o que fazem lá, porque ele quis ficar indiferente. Ora, quando ele faz isso, ele devia aproveitar o tempo e partir para dizer, olha, e eu penso assim, assim, assado, colocar suas propostas. É tanto que quando ele veio para a tréplica, quando o cabo disse, não, você conhece sim, o cabo queria fazer um discurso em cima daquilo dali, né? E o Ciro não quis se deixasse fazer de escada, mas deixou de aproveitar o tempo. Aí quando ele percebeu que na tréplica, que não ia falar sobre aquilo, que podia falar de uma outra coisa, ele até pediu assim, olha, eu posso ter um minuto lá, que eu disse, o tempo maior, que era a primeira, ele desperdiçou, e ele que tem, então, pouco tempo, né? E tem tanta experiência. Quando ele quis falar, o próprio Boechat brincou, né? Perdeu o Playboy. O tempo de falar era aquele lá, né? Bom dia para Gorete Guimarães. Então, o cabo estava ali para fazer aquelas histórias ali, mas o Ciro também deixou de fazer o que ele deveria ter feito, de aproveitar o tempo para falar das suas coisas e deixar o cabo de lado. Bom dia para Brígida Mato, para Marcílio Aires Martins, para Jane Azeredo, também para Gorete Alencar. Luiz Camilo também acabou de entrar aqui com a gente. A Ionara Monteiro, bom dia, Ionara, nossa querida e simpática colega jornalista, Marcelo Espíndola, e o Marcílio Aires dando um bom dia para todos nós aqui, além da Neide Xavier e do Flávio Cavalcante. Me surpreendeu, Luciano, o Álvaro Dias. Eu esperava mais do Álvaro Dias. Eu também esperava. Eu acho até quem surpreendeu foi o Boulos. Apesar daquele seu figurino de pai de santo, né? Tentou achincalhar o Bolsonaro se saiu bem, porque eu acho que se levar para o lado pessoal,
o Bolsonaro se sai bem. Eu vou ficar discutindo aqui com um cidadão desqualificado, né? Você tem vergonha da vala? Besteira esse negócio. A vergonha é ter de ficar invadindo propriedades alheias, né? Há várias... Antes do debate, viu, André, eu queria falar do Ciro. Até o antagonista trouxe isso, que eu achei interessante, eu até coloquei no meu Facebook, né? Ciro, o Bolsonaro representa a repulsa do povo contra representantes da elite. Isso foi um debate anterior ao debate da Band. Daqui a pouco a gente volta para o debate da Band, só para eu não perder isso daqui. Até o pessoal do Bolsonaro divulgou isso daí como se Ciro, repelido pelo Centrão e depois do golpe do PT, volta em Bolsonaro. O Bolsonaro fez um elogio ao Bolsonaro, o Ciro, e, na verdade, assim, é bom quando um cara que a gente acha que é preparado, é muito inteligente, ele está em sintonia com o que a gente discute aqui, eu, você, o André, eu falei muito sobre isso, né? E coloquei lá, como você disse naquele dia, que o Bolsonaro estava melhor, né? Se saiu melhor do que os jornalistas que o entrevistaram. E muita gente se chateou comigo, né? Dizendo que é como se fosse uma declaração de volta ao Bolsonaro, e não era. E está o Ciro dizendo quase as mesmas coisas que a gente disse, né? Olha, o Bolsonaro saiu mais herói do que quando entrou lá, e os jornalistas saíram menores. E o Ciro citou 3 coisas, né? Ele disse lá, ou o Brasil desarma o itinerário patrimonial e fiscal do jeito que está galopando, ou nós vamos vivenciar problemas muito graves, né? Não é brincadeira, um homem, aí vai dizer, né? Não é brincadeira, um homem, foi meu colega, não tenho nada pessoal contra ele, o Bolsonaro, está empolgando tanta gente. Por quê? Porque ele representa essa repulsa que o povo brasileiro está sentindo contra todos os que representamos alguma coisa organizada daquilo que a sociologia chama de elite, né? No melhor sentido. Bolsonaro, aí vai lá. Bolsonaro vai para a Globo, o jornalismo da Globo acha que tem o direito de tutelar a sociedade brasileira, o Ciro é ótimo no diagnóstico, é isso mesmo, né? A Globo, e muitos jornalistas acham isso, né? Acho que devem pautar o pensamento da sociedade brasileira, né? E foi para cima do Bolsonaro para mostrar essa tutela. Ele saiu de lá mais herói do que nunca, eu disse com outras palavras, né? Olha, ele brincou com a sexualidade do Merval Pereira, ele fez o Ali Câmara, diretor de jornalismo da emissora, perder a calma e obrigar a Miriam Leitão a ler uma editorial com um ponto no ouvido, como está aqui, né? Ele chamou o Gerson Camarote de imoral, porque o Camarote evade-se fiscalmente de pagar imposto de renda. O Ciro afirmou que está propondo concretamente como superar. Pois é, o que ele quis dizer com isso daí é que lá naquele debate, concordando com o que a gente falou, os jornalistas querem tutelar, dizer que o discurso do Bolsonaro não presta, porque está contra o discurso deles, da Globo, né? A Miriam Leitão agindo como um porco selvagem, né, como um pitbull, não só contra o Bolsonaro, ela tentou fazer a mesma coisa contra o Ciro, não queria deixar nem o Ciro responder. E outra coisa que a gente viu lá nos caras da Globo é assim, o amor que ele tem pelas suas próprias perguntas, não sabem reconhecer o erro, é de uma arrogância. E nesse aspecto, quem mais se sobressaiu, o Camarote e a lindinha, a Sadi, né? Quando o Ciro quis dizer que não tinha nada contra o Lupe, e ela insistia, que então você está defendendo, é óbvio que ele estava defendendo. Era isso que eu queria chamar a atenção, e já dar um bom dia para o Alexandre Viana do PECEM, para o Walter Lan do Antônio Bezerra. Pois não, vamos voltar então para o debate, queria chamar a atenção disso daí. Só a questão da Sadi, né? Enfim, também eu admiro ela, é uma mulher muito bonita, né? E não só por isso, ela é carismática, mas eu não sei se ela tem tanto conteúdo como eu esperava, não. E o Bolsonaro podia ter feito um constrangimento terrível a ela, porque ela é casada com um camarada que é assessor do PSDB, né? Ela trabalhou lá com a Aécio, mas ele não foi por esse caminho. Mas já tem que falar sobre o debate, assim. Quais as considerações que o amigo fez? Bom dia para o Zezinho Albuquerque, aqui no WhatsApp, o Domingos Neto, o Gilardo do Candezinho, o Tenente Heriberto, sempre simpático com a gente. Olha, foi um debate morno, como a gente imaginava que já seria, a gente queria que fosse uma coisa melhor. A linguagem do pessoal. André, você sabe o que é spread? Não. Pois é. Eu estava assistindo o debate com algumas pessoas e perguntei, vocês sabem o que é spread? E as pessoas não têm obrigação de saber o que é spread. Eu sei o que é spread porque eu vim da área bancária também. Eu trabalhei na Caixa durante 18 anos.
Então, spread é a diferença, é o lucro do banqueiro. Porque o que é o banco? O banco intermedia financiamentos, dinheiros, né? Ele vai ao mercado e pega de você um dinheiro, né? E depois ele aplica esse dinheiro. Você, por exemplo, quando você coloca o dinheiro na poupança, o que é que o banco faz? Ele pega o seu dinheiro, vai te remunerar 0,5% de lucro, mais a inflação, e vai pegar esse seu dinheiro e emprestar. Aí ele empresta, digamos, se ele pega o seu na poupança, ou pega a 0,5% e vai emprestar a 10%. Então, o spread é essa diferença. E o Meirelles, o tempo todo, falando dessa palavra spread, que só os especialistas, os economistas, quem é da área bancária, entende. Então, o povão boiou. O que ele tem que dizer é assim, nós precisamos acabar com o lucro dos banqueiros, que no Brasil é muito grande. O Ciro também disse isso, o Boulos também disse isso até o Alckmin, mas sempre falava de spread. Então, o Meirelles, para mim, foi o mais fraco no aspecto de economia. Eu entendi muito bem o que ele falou. E quando tentava... Aí, quando o Boulos ia... mas você está aí com o Temer. O Boulos esquecia que ele também esteve com o Lula, que é o governo que ele defende peremptoriamente, né? Então, aquilo que o Lula fez, muitas das coisas, o Meirelles estava lá no Banco Central, responsável pela política econômica, monetária e fiscal do Brasil. Aí vinha só criticar na hora do Temer. Olha, o Meirelles foi para lá para tentar salvar, para tentar trazer o Brasil de volta para o rumo econômico. Mas spread é isso daí. No Brasil é muito grande. Então, tinha que ser assim, se você pega no mercado a 5, aí você passa para 7, aquele é seu lucro para você pagar, intermediar essas coisas todas. Mas no Brasil é astronômica essa diferença. Então, não importa exatamente quanto é a taxa bancária que está sendo paga ou está sendo cobrada. O que importa mesmo é a diferença entre a captação que ele pega no mercado e o que ele vende para você, quando ele empresta para você. Então, para mim, o ruim foi o Meirelles por causa da sua falta de comunicação. Ele quis se vender como o técnico, né? O competente. Ele foi bem, olha, na verdade, o que eu fui foi competente. O Brasil precisa de competência. Eu entendi essa linguagem, mas eu acho que ele não passou essa linguagem para todo mundo, embora eu acho também que o povão não estivesse ali assistindo ao debate da Globo, né? Acho que muita gente era dormindo, né? O próprio Ciro disse isso daí. Olha, lamentavelmente que tem pouca gente falando de alguma coisa. O Bolsonaro foi o de sempre, não foi brilhante como ele não seria, não fez aquilo que ele disse, que perguntado sobre uma coisa responderia outra, ao contrário, não deixou nada sem resposta, como eu acho que ele deveria algumas coisas passar por cima e dizer, olha, eu quero aqui debater, eu tenho ideias assim, eu preciso falar disso daqui, para ele não ficar respondendo coisa. Ele se embananou com a história do salário porque o cara deu até uma coisa para ele, olha, não pode um policial que morreu assim, assado, ter um salário diferente. Ele devia dizer, mas não tem mesmo. Então, nos cargos estatais, nos cargos oferecidos pelo serviço público, não há diferença salarial. Essa diferença salarial se aplica lá na área privada, né? Porque o que eles sabem é assim, olha, as mulheres estão melhores, nos concursos públicos está havendo o maior número de mulheres, e daqui a pouco, ele tinha que ter explorado mais isso aí, daqui a pouco nós aqui vamos estar pedindo para ter um salário igual ao das mulheres. O que tinha que dizer é isso, olha, eu concordo, tinha que ser muito claro nisso aí, dizer, eu acho que as mulheres têm que ter um salário igual, né, que seja maior ou menor. Ele não soube foi explicar, eu entendi assim, olha, o que tem que ser pago é de acordo com a sua competência, é de acordo com o serviço que você entrega, e não por causa do gênero. Agora, no Brasil, está muito claro que existe essa diferença de gênero, porque a estatística diz que as mulheres recebem menos do que os homens. Você teve a sensação que Marina e Alckmin estavam ali num duelo privado lá dos dois? Eu acho que a Marina também foi assim, tão insossa, né? Eu acho que o Alckmin se saiu bem, assim, no meu ponto de vista, porque ele foi muito coerente. O Ciro vem dizer que a reforma trabalhista é uma selvageria, mas não diz o que vai fazer em lugar de... Então, olha, a minha proposta trabalhista é qual? Ele não disse, apenas fez a crítica, né? Essa é uma selvageria. Em que realmente é uma selvageria? Aumentou o desemprego depois dela. Não, ali já vinha aumentando. Talvez aumentasse mais se não tivesse acontecido. E ainda é pouco tempo para dizer que esse desemprego seria fruto
da reforma trabalhista, né? E o Alckmin disse o contrário: olha, a reforma ajuda o ambiente de trabalho, na verdade pode trazer mais emprego, vou continuar com a reforma trabalhista, vou fazer a reforma da Previdência. O Boulos dizia o contrário, né? Como ele não tem mesmo responsabilidade e como ele não vai conseguir ser presidente, ele ficava dizendo que não precisa, vai acabar com todas as reformas que o presidente Temer tinha feito, né? Então, eu acho que o Meirelles perdeu. Eu esperava também mais do Álvaro, né? O cabo lá foi o bizarro do debate, querendo fazer pegadinhas com o Ciro não soube aproveitar. O Ciro, eu acho que ele foi um pouco isolado, pelo menos na parte que eu vi, não vi todo, tá? Quando depois de meia-noite eu fechei os olhos, porque o debate estava mesmo muito morno e vi que não ia prosperar muita coisa dali. Eu acho que nenhum debate do primeiro turno vai servir para tirar voto de algum ou para alguém conquistar votos. Eu acho que não vai servir para isso daí. Talvez no segundo turno, sim, quando o embate direto entre os dois candidatos, aí sim o debate poderá ser bem mais produtivo e poderá ser mais um embate de ideias, o que o de ontem não foi. Me surpreendeu também o tom ameno, até cordial, né? Enfim, em alguns momentos, em outros não, do Ciro com o Bolsonaro. O Ciro estava tentando, eu acho que, tirar esse carimbo que colocam nele, que é um desequilibrado, né? Então ele se mostrou um equilibrado ali, e era o tempo todo sendo simpático e sendo civilizado, né? Elogiando os candidatos, meu companheiro de Câmara. Então não houve nada assim, um embate dele com o Bolsonaro, a não ser o Bolsonaro tentou tirar uma casquinha com a história lá eu acho que pegou, e o Ciro está tentando reforçar, dizendo, olha, não foi um erro que eu fiz, né? O Ciro tem isso também, né? Eu vou realmente tirar as pessoas, que isso virou meme na internet, né? Quando ele disse que ia tirar, tem 65 milhões de pessoas com o nome sujo, tá no Serasa, no SPC, e o Ciro disse que vai tirar esse pessoal, e muita gente está brincando, dizendo que ele vai pagar as dívidas, vou votar no Ciro porque ele vai pagar minhas dívidas. Eu entendi o que é que o Ciro quer dizer, ele vai tentar criar condições econômicas para que as pessoas saiam do SPC. O Bolsonaro tentou tirar uma casquinha de dizer que muita gente foi para o SPC enganado pelo PT. O Ciro se saiu bem dizendo que não quero saber qual é a causa, mas eu vou atrás. O resto não houve muito, ninguém aguilhoou muito o Bolsonaro. Acho que quem mais foi atacado talvez tenha sido o Alckmin, né? A não ser assim, teve o Boulos, que fez uma tentativa firme de atacar o Bolsonaro e também pegou um chega para lá. Então, acho que o debate não serviu para ajudar os eleitores a definir quem tinha lá os seus votos. Eu acho que vai continuar com seus votos e nem ganhou e nem perdeu, na minha concepção. Eu acredito que o amigo não teve a probabilidade, não, né, de ver lá alguns trechos do debate paralelo. Não. Haddad com a Manuela Dávila. Patetice, né? A que ponto chegamos? E a Bandeirantes, enfim, isso é óbvio, né? No começo do debate, o Lula foi convidado. Está preso, porque é os judiciais do povo. Mas, na verdade, eu acho uma bobagem você dizer, olha, eu convidei um presidenciário para vir aqui em casa, ele não pôde vir porque está preso, né? Eu fiz aqui um banquete, eu até convidei lá o meu amigo, mas ele está preso, não pôde vir. Isso é uma bobagem. Bom dia para o Renato Feitosa, dando um bom dia a todos, e também para o Eufrásio do Dionísio Torres. Coronel Sérgio Gomes, estou na escuta do programa. Bom dia, Coronel. Pois não, André. Você não é que o filho especula hoje, no seu no Jornal O Povo, o coluna política do Jornal O Povo, a questão do Ciro aqui no Ceará. Ao mesmo tempo, eu achei que o Eco tinha exagerado um pouco, quando disse que o Ciro tem uma votação avassaladora, ajudaria a estar no segundo turno. Mas depois eu entendi a concepção dele, tem lá as razões dele. Você acredita que o Ciro pode ter uma votação avassaladora aqui, sei lá, 75%, 80%? Olha, ele também colocou que há o voto dos conservadores no Bolsonaro. É bom lembrar também que há um voto grande dos jovens no Bolsonaro, aqui no Ceará, estou falando do Ceará.
Bom dia para o Estênio Paiva, no Medeiros. A análise que ele faz é assim, que o Ciro precisa dessa vantagem avassaladora para se catapultar. Ele diz, olha, ninguém vai para o segundo turno, ninguém vai ser vencedor se ele não consegue vencer dentro de casa. E deu o exemplo lá do Aécio, que perdeu no primeiro turno em Minas Gerais para Dilma, e esse aspecto foi muito explorado. O que ele quer dizer, assim, que se ele não tiver uma votação muito boa aqui no Ceará, o que vão dizer é, olha, se nem no Ceará estão votando em ti, né? E é legal quando o Alckmin começou a conversar com o Ciro, ele diz, meu conterrâneo, né? Lá de Pindamonhangaba, são dois candidatos de Pindamonhangaba, né? Um é o Alckmin, o outro é o Ciro Gomes. Só que o Érico está um pouco defasado. Ele citou a pesquisa da CMT, dizendo que o Alckmin estaria atrás do Bolsonaro. Já não é verdade. Teve a do Ibope, nesta semana, mais recente até da QCM, tem que o Alckmin recupera 4 pontos lá em São Paulo. Isso não é coisa pouca lá em São Paulo. Então, o Alckmin está se postando bem lá em São Paulo. Ele diz, olha, é absurdo o Alckmin perder para o Bolsonaro lá em São Paulo. E, realmente, se o Alckmin perder para o Bolsonaro em São Paulo, ele realmente não chega no segundo turno. Isso aí ele tem inteira razão. Mas já mudou o quadro lá em São Paulo. O Alckmin já cresceu alguma coisa, pelo menos nas últimas pesquisas. O que ele diz, assim, que o Ciro, mesmo que o Ciro tire uma votação avassaladora, isso não vai garantir que ele esteja no segundo. Mas se não tiver essa votação, vai fraquejá-lo bastante, né? Então, o Ciro tem muito que percorrer, aquele debate não ajudou, ele nem soube tirar proveito dos tempos que tinha, já que o tempo era tão pouco, e ele foi isolado, ele se deixou levar, ele quis dar uma resposta inteligente, olha, pro cabo, né? Por favor, né? Não, eu não sei nada disso, ele não tem nada a ver com isso, está dando a resposta. Bom, ele tem que dizer assim, olha, eu não sei o que é isso, não tenho nada a ver com isso, e estaria dada aqui a minha resposta. Mas vou aproveitar o tempo para falar, e aí aproveitar 1 minuto que ele teria e falar das coisas dele. Mas não, ele se calou e perdeu uma preciosidade de tempo que ele poderia ter aproveitado. Poderia ter sido mais bem explorado. Eu estava pensando que isso foi de ontem, que eu estava errado, estava enganado. Eu pensava, Luciano, que o debate na eletrônica, em rádio e TV, o debate não, a propaganda eleitoral gratuita, o espaço no rádio na TV, o horário eleitoral gratuito, que não é gratuito, isso é de contrário, a gente paga por isso, pagamos caro. Mas eu pensava que ia começar dia 15, mas não é dia 15 não, só vai começar no final do mês, dia 31. Dia 31, exatamente. Dia 15 você começa a poder fazer propaganda, pode colocar os seus cavaletes na rua, pode falar na internet, pode dizer que é candidato, começou a campanha, então ele pode fazer a sua propaganda em qualquer circunstância. Agora, no rádio e na televisão, é a partir do dia 31 de agosto. Ou seja, então, é o que o Cid disse anteontem, né? A repercussão disso aí é muito limitada, principalmente os horários, né? O tal do subjetinho, como a gente chama, é que podem dar uma visibilidade maior. Porque o tempo caiu pra caramba, caiu para 10 minutos, né? Já chegou a ser 1 hora do tempo dos YouTube. Agora é até 10 minutos para todos os candidatos. Enfim, é uma limitação muito grande. E que eu não sei qual vai ser o efeito. Provavelmente, realmente, o Renato gosta de dizer que essa eleição será a eleição das redes sociais, como foi nos Estados Unidos, a disputa presidencial que elegeu Donald Trump. Eu não sei se aqui no Brasil, enfim, é outra realidade, até porque os Estados Unidos é uma potência mundial, a gente é um país ainda pobre, a internet caminha a passo de tartaruga, mas o Renato certamente tem lá uma parcela boa parcela de acerto disso aí. As redes sociais podem sim, se não definir a eleição, mas ajudar, né, no processo. Não, mas certamente, você disse, olha, o Brasil ainda é pobre, mas já avançou bastante em termos de redes sociais. Muita gente não acredita na sua força, mas o próprio Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro, já é uma demonstração das redes sociais. Onde é que o Bolsonaro aparece, se não nas redes sociais, né? Onde é que o Bolsonaro, agora até há pouco tempo, onde é que o Bolsonaro poderia ter tanta repercussão em estados que ele não chega, que nunca esteve, se não fora
a rede social, né? Se não fosse o seu desempenho na rede social. Bom dia, Viana, não adianta ligar, porque a gente está fazendo também aqui no Face a transmissão. E o Estênio Paiva está dizendo que achou o Boulos um despropósito pior do que o Cabo, né? Achou que o Boulos foi ainda mais tosco do que o Cabo. O Boulos estava lá como parecia, não sei se parecia um pai de santo, todo de branco, né? Talvez até para dar ideia. Tirou o vermelho, né? Porque a bandeira dele é vermelha, né? Saiu do vermelho e foi para o branco, que na verdade o branco, os candidatos, o nome candidato vem daí, vem de Cândido. Então, os candidatos na época do Império Romano, de onde vem a palavra, a etimologia de Cândido, candidato. Então, é branco, eles iam numa veste branca para dizer da pureza das suas intenções, para dizer que não eram corruptos. Então, o nome candidato vem daí, Cândido, brancura. Então, ontem, quem estava mais próximo de candidato na etimologia da palavra era o Boulos e também a Marina, né? E o bolo branco sobre branco. E o Dias era azul sobre azul, né? O Ciro estava muito bem no seu figurino, o Alckmin também, o Meirelles, mais ou menos, a gravata poderia ser melhor, né? Mas está discutindo isso porque as ideias, os temas não foram lá essas coisas. Ainda falando sobre candidatos, o João Goulart Filho, que não foi ontem ao debate por conta não tem, né? Não tem deputado federal, não tem senador do partido dele, do PL, e logo as emissoras, pela regra da legislação eleitoral, não são obrigadas a convidar. Mas para mostrar como, enfim, né, aonde a gente chegou. O João Goulart Filho ontem deu entrevista à Globo News e disse que, se eleito, vai dobrar o salário mínimo. Não é muita brincadeira. É o discurso da irresponsabilidade, né? De quem não tem sobre si a responsabilidade, sabe que não vai ganhar mesmo. Bom dia para o Ronilson de Boa Viagem, dizendo que o debate frio, o mais do mesmo, não aguentei mesmo até o fim. Eu também não aguentei, tinha que acordar cedo, não era, Ronilson? E a Marina também disse isso, né? Olha, nós estamos aqui, não sei quanto tempo, debatendo e as mesmas coisas, e a gente não vê uma progressão de lá para cá. Assim, ainda sobre o debate, sobre educação, uma bobagem do Ciro que foi explorada pelo Bolsonaro. Então, educação é um ponto forte do Ceará. Então, o Ciro tinha que dizer assim, olha, lá no Ceará tem um colégio militar, que é de uma elite, né, de estudantes. Bom dia para o José Maria do Jardim das Oliveiras. Tem um colégio militar que realmente é um modelo, é muito bom, mas além do colégio militar, que não abrange todo mundo, né? Que o Bolsonaro diz, olha, vamos colocar um colégio militar em cada capital onde não tenha. Isso resolve? Claro que não resolve. Então, o Ciro, em vez de dizer, olha, lá no Ceará, lá em Fortaleza, nós temos um colégio militar que realmente é modelo, Bolsonaro, concordo com você. Mas hoje em dia não é a escola modelo que resolve, né? Nós tivemos escola modelo. O que resolve é essa política que o irmão dele, o Cid Gomes, fez. É equidade, né? O que é equidade? É que sejam todas as escolas, e lá em Sobral é assim, todas as escolas, seja do centro, seja da periferia, seja da sede, seja dos distritos, tenha mais ou menos a mesma nota. É assim lá em Sobral. Porque a escola modelo, você vai reunir uma elite e os demais estão fora. Então, o colégio militar, um colégio militar na cidade, não vai. Nós temos que estender esse modelo, né? Se o colégio é bom, temos que estender. Foi isso que Cid fez lá em Sobral e depois estendeu para o Ceará. E aí, sim, o Ciro pode bater no peito e dizer que a maioria das melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará, pelo menos no quesito notas, no desempenho dos alunos, né? E ele disse bem, o Ciro, né? Os nossos alunos, os cearenses, brilham no ITA, brilham no IME, né? Eu mesmo tenho gente parente dessas duas coisas aí. Bom dia para o Nóbrega de Pentecoste, Orlando Inocêncio. Aí o Ciro disse o quê? Não precisa de um chicote. É tentar fazer uma caricatura na educação militar. E não é assim, a gente que não sabe que não é assim. O que tem é disciplina lá. E, como disse o Bolsonaro, é uma disciplina em que os pais gostam. Tem fila, todo mundo quer entrar, muita gente quer ter o seu filho no colégio militar. Primeiro porque é de graça, né? Porque é um colégio de alta qualidade e preço. Hoje você vai num preço no colégio privado por aí, é R$1.000 pelo menos, né? Para você colocar o seu filho. Então, o colégio militar é interessante. Então, o Ciro
vacilou e dizer que tem um chicote na mão não é resposta para a educação. No caso, não tem esse chicote. O Bolsonaro foi bem que disse, olha, não tem esse chicote, o que tem as pessoas querendo estudar lá no colégio. Então, Ciro volta a afirmar, pecou aí, ele tinha que elogiar. Olha, realmente é muito bom o ensino do colégio militar, e todo mundo de senso comum, você sabe que é muito bom. Agora, precisamos fazer muito mais. Precisamos fazer o que fez no Ceará. Não é que seja o modelo do colégio militar, mas levar a qualidade educacional para muito e mais gente. É lá, é na hora que você oferece educação de qualidade, lá no ensino básico, é que você iguala as oportunidades. É quando você tenta tirar as desigualdades, porque o aluno ele tem que, no mínimo, partir igual, né, em termos de igualdade, já que o rico tem muito mais privilégios, né, do que os pobres, tem que ter, pelo menos, o Estado tem que oferecer, tem que dar para os pobres uma educação de qualidade para dar mais condições de ele competir com os demais, de ele crescer na sua vida e diminuir as desigualdades. Só tem um caminho para ter a diminuição dessas desigualdades. O caminho é pela educação. Luciano, exatamente. E a respeito desse debate, é justamente por conta de tudo o que o amigo arrasou agora, eu acho que divergimos nessa questão. Posso estar enganado, mas eu acho que divergimos. Mas é justamente por esse seu debate que eu defendo, não eternamente, mas defendo durante um período, sei lá, 10, 20, 30 anos, 40, 50 anos, não sei, mas eu defendo a política de cotas. Justamente porque eu acho uma desumanidade tratar os desiguais de forma igual. Tradicionalmente, o ensino brasileiro, sobretudo o ensino universitário, o ensino de terceiro grau, sempre foi um refúgio das chamadas elites. E elite é um negócio mesmo, é outra coisa, mas das chamadas aqui, intituladas elite no Brasil. Como é que um filho de uma servente, de uma lavadeira, iria concorrer em pé de igualdade para entrar no curso de medicina em uma Universidade Federal do Ceará, por exemplo, concorrendo com os filhos da classe média, classe alta? É um negócio complicado. Até porque, durante algum tempo no Brasil, se chegou ao número do absurdo de se gastar mais dinheiro com o ensino de terceiro grau do que com o ensino médio, que é a responsabilidade dos governos. O cúmulo do absurdo. Enquanto em países ditos civilizados, mais desenvolvidos do que o nosso, essa inversão não existe. Lá é o contrário, né? O governo dá o básico, o ensino fundamental, o ensino médio, e muitas vezes, se o camarada quiser fazer uma faculdade, tem que pagar por isso, como é nos Estados Unidos. Você tocou no assunto, e foi bom você dizer o filho da lavadeira. Você não disse que é um filho de uma negra, né? Porque a distorção aí está na renda. E quando você, digamos que faça uma cota para a renda, obviamente você vai atingir o negro e vai atingir os mais desfavorecidos, porque estes são também os mais pobres. Agora, se você ficar só nessa coisa de cota, você jamais vai crescer. É como antigamente se dizia, você coloca uma ciclofaixa para não fazer ciclovia, né? Então a gente tem que brigar para que tenha ciclovia, para a gente andar nas bicicletas e não se contentar com ciclofaixas ou ciclorotas, né? Porque você disputa ali o trânsito com um tráfego pesado ali e traz dificuldades para você. O que precisa fazer, volto a dizer, de que o grande legado do CID no estado do Ceará é a educação. Exatamente por causa da equidade. Não é que você, vamos dar cota. Não, acho que dar cota é uma empresa de calçado no estado, lá dos Estados Unidos, né? Mas você oferecer cotas para negros, você não vai resolver o problema. Bom dia, Sandrinha Valéria. Você, no máximo, vai tentar aquietar a sua consciência e dizer, olha, eu estou tentando aqui fazer um resgate histórico de uma culpa histórica que eu tenho, e se não resolver durante um período, né? O que precisa ser tocado, aí você disse, me perdoe, vamos analisar a OCDE. A OCDE é os países da organização aí da comunidade econômica em que o Brasil é um país convidado, não está lá ainda nessa elite. Vamos fazer uma análise. O PISA é feito em cima desses países aí. O Brasil tem um pior
um dos piores desempenhos, é 60º em matemática, está na rabeira educacional. O que é que o Brasil gasta com o ensino? Você falou há algum tempo ter visto. Não, hoje, essa realidade é de hoje, essa desigualdade horrorosa é de hoje. O Brasil gasta um pouco mais de R$ 1.000 por aluno no ensino superior. Quando vai para o básico, é em torno de R$ 300. Então, no ensino superior, o Brasil se bate com os países da OCDE. É mais ou menos isso o que eles investem por aluno. O Brasil é quase 6% do PIB destinado à educação. É mais do que a média da OCDE. Veja só. O problema é essa disparidade. Quando o Brasil gasta 300 por aluno do ensino médio, a OCDE gasta 1.000. Na OCDE é quase igual ao que ele gasta também no ensino superior. Aqui no Brasil, você gasta 3 vezes mais com o ensino superior. Isso sim é que você está pagando para elites. Isso sim é desigualar totalmente. Eu acho até, tem gente que tem várias propostas, né? Mas, por exemplo, essa história do ensino público gratuito de qualidade, no ensino, só existe no ensino superior. É o inverso, tem que ser lá na base. Porque às vezes o pobre nem chega. Então, essa história de um canudo, né, que a gente sempre teve, tem que ter um diploma, é interessante. Você tem que realmente estimular. Mas você tem que ampliar, e o Lula fez isso, né, colocando os institutos de educar para o trabalho, educação para o trabalho, ensino técnico, né? Você pode até ter um diploma, um ensino superior técnico. E às vezes hoje você tem um bocado aí de engenheiros, de administradores, tudo dirigindo Uber. Então, esse diploma não vai garantir que você tenha, que você vai trabalhar na sua área, que você vai fazer carreira naquilo onde você estudou. O ensino tem que ser revisto, nenhum candidato teve condições, nem coragem de tocar nisso. É uma desigualdade que há tempo vem acontecendo, ninguém toca nisso. O Brasil gasta muito no ensino superior e faz com que muita gente não pague nada, muita gente que tem condições de pagar não pague, e muitas vezes o ProUni, né? Aí o Lula faz o ProUni. O que é o ProUni? É o crédito educativo, para o cara estudar lá na privada, na rede privada de ensino. O que tem que colocar é assim, nós temos uma qualidade enorme, e aí sim, é dever do Estado, dar isso daí, fomentar a pesquisa, tecnologia, e só as universidades públicas realmente estão fazendo isso daí, mas tem que dizer assim, olha, você quer entrar? Já disse esse exemplo aqui, tem gente aqui que o pai é dono de faculdade, essa faculdade tem o curso de medicina, que cobra mais ou menos 1.000 e poucos por mês para pagar lá, e ele estuda de graça lá na UFC. Isso é um despropósito, tirando vaga de pessoas pobres que poderiam estar lá. Então, se nós temos problema fiscal e problemas de grana, e que o rico que tenha condições, o Bolo disse isso, nós vamos tirar dinheiro dos ricos, tem que pagar, e falou de iate, que é uma besteira, né? O carro paga IPVA e quem tem iate não paga. Olha, o iate, o cara tem um iate ou outro lá e nem vai para as estradas, e tudo bem que ele faça isso aí. Mas o grosso mesmo é no ensino superior, ele não tem coragem de tocar nisso daí, porque é mais ou menos sagrado para as esquerdas, é um tema que não se pode tocar, é como se fosse a privatização do ensino superior. Esse é um tema que tem que ser enfrentado. Há uma disparidade, há uma desigualdade muito grande nesse aspecto. Eu não quero dizer que tire os ricos das universidades, não. E a precisa deles lá, até para estar lá estudando junto com os pobres. Tem que ter mais pobres, na verdade, lá. Uma cota, aí sim, a cota por renda. Põe lá 20, 30, 40, não sei. Aí você pode até aumentando. Quem vem da escola pública, de renda, e outra, tem que conseguir boas notas também. Não basta botar um pobre ou um negro lá, mesmo com nota ruim. Não, tem que ter bons estudos e tem que incentivar. E quando incentivado, muita gente, muito cotista aí, se sai bem. Não quero entrar no discurso, quem é cotista não presta, então quem é cotista é bom demais. Não é por aí. Então, quer estudar, tem condições de pagar, você vai pagar exatamente para ajudar a quem não pode pagar a ter também a igualdade que o Estado dá para você, os filhos de rico. Não tenho nada contra os ricos. Eu acho só que nós, como Estado, não podemos bancar a educação do rico. Nós temos que bancar a educação daqueles que não conseguem pagar, os pobres, para que tenham a oportunidade de também serem ricos. Eu quero que todos sejam ricos. E é impressionante, assim, toda vez que eu entrei no partidário, depois de 9 anos,
curso da Universidade Federal para fazer história. Não foi aqui em Fortaleza, não. Esse tempo estava morando em Recife. Eu vim movido para Fortaleza e passei o período lá em Recife e depois voltei para cá, concluí aqui. Mas é impressionante essa doutrinação que sempre existiu nas universidades federais por parte da esquerda, esse discurso que até hoje se perpetua e já faz um tempão, e você tocou nesse ponto. Luciano, seguindo adiante, impressionante o número de mensagens que eu recebi no Facebook, mas principalmente no nosso WhatsApp, por conta do problema de ontem, do debate que fizemos ontem aqui, no tocante à formação de novas lideranças. Eu acho que é incontestável. Em sem lucidez, ninguém pode dizer que o senador Tasso Gereissati é um grande político na história recente do Estado do Ceará. Tasso tem, mesmo os adversários de Tasso reconhecem, sim, claro, a maioria reconhece o legado de Tasso, a importância de Tasso. Mas a questão de formação de novas lideranças, né? Ele não se preocupou muito com isso. Quando a gente vê, até foi citado aqui por você, o oposto do Cid e do Ciro. Cid e Ciro formaram novas lideranças como Roberto Cláudio, como Salmito, como o próprio governador Camilo Santana, que já tem uma liderança própria muito grande, enquanto Tasso, no seu auge, conseguiu eleger muita gente, e senadores da República, enfim, reinou meio que absoluto durante um bom período. Mas Tasso não teve, ou se teve, não conseguiu, nessa questão de formar novos líderes. Pois é, só retornando aqui para o nosso querido Orlando Inocêncio, lembrando que no Ceará são 3 colégios militares, um da PM, um do Exército, outro dos Bombeiros, e todos, né, lá em cima em termos de qualidade da educação. O Estênio, lembrando que o Juscelino Kubitschek, um dos maiores presidentes do Brasil, era filho de lavadeira, né? Um abraço para o Alcides de Lavras, que está em contato também conosco, o colega Nilton Mourão. E ontem a gente deixou de lembrar que você fala, fulano, esse crânio não fez lideranças, não deixou líderes, e o Tasso criou grandes líderes, mas que não seguiram, né? Ciro e Cid, os irmãos, são crias também, que pelo menos tiveram muita oportunidade pelo Tasso, né? Mas a gente deixou de esquecer, quando falou do Capitão Wagner, que foi uma liderança autóctone, né? Ele não é tutelado por ninguém. E é um grande líder hoje, pelo menos em quantidade de votos, né? Se ele não tem, digamos, seguidores, né? Mas pelo menos ele tem uma liderança enorme, ele tem um latifundiário de votos, e como você mesmo disse, ele foi abandonado pelos caciques na campanha e foi ao segundo turno para um governo bem avaliado, competente, como era o do Roberto Cláudio, e foi ao segundo turno. Então, ele é uma liderança de si mesmo, feita, não é de si mesmo, né? Feita por si mesmo. Ele cresceu dentro da sua categoria. Bom dia para o Luiz Eduardo Fabrício, da Vila União. Tenha coragem, viu, Sandrinha? Fazendo alguma brincadeira aí com a Sandrinha, né? Mas é assim, a partir daí, o Tasso vem nesse discurso dizendo que precisa de novas lideranças, mas quando teve essa liderança que já não é tão nova, né, do Capitão Wagner, ele não estimulou, não desidratou, isso é fato, né? O Capitão Wagner se colocou, se propôs, eu quero ser candidato ao governo, não deu certo, eu posso ser candidato ao Senado, não deu certo, e viu quando não dava, tirou o seu cavalinho da chuva, viu que o negócio era uma aventura, e continua, ele está aí do lado do coronel, do general, está aí do lado da oposição, fazendo oposição, criticando o governo, e fazendo sua campanha a deputado federal, que todos dizem que está dada como certa, né? Embora a gente tenha sempre que esperar o aval, o que é que o eleitor vai dizer. Né? É verdade. Luciano, 6h43, domingo dia dos pais. Onde dos pais? Eu tenho filhos, né? É bom que você, ouvinte, que também é pai, né? Um bom dia para vocês, que vocês curtam com os seus filhos, que vocês possam dedicar um tempo de qualidade
para os filhos. Hoje é muita correria, mas eu acho que você pode, a cada dia, tentar melhorar. Acho que você tem que colocar como meta, assim, a cada dia você melhorar. Então, quando você pensa em melhorar profissionalmente, quando você pensa em melhorar intelectualmente, é bom você colocar como meta também melhorar a cada dia como pai. Melhorar a cada dia, dar mais tempo. Sei lá, chegar um tempo e dizer, vamos desligar aqui os celulares, né? Vamos desligar aqui as redes sociais e vamos ficar nós aqui, inventar uma brincadeira. Essa brincadeira pode até ser no celular, mas de quando terminar o celular, é de ficar olho a olho, né? Um toque maior com o seu filho, saber como é que ele está no colégio, que hoje, nesse corre-corre, as mães, os pais se cansam muito no trabalho e às vezes até chegam em casa e não tratam bem o filho. Então, é bom nesse dia se perguntar, quando você chega em casa, você é bem-vindo pelos seus filhos? Os seus filhos o recebem com alegria, com indiferença? Se é com indiferença, se ficam só no celular e nem olham para você, é bom você repensar o seu papel de pai. O que é que você está fazendo para que os seus filhos não se alegrem e nem fiquem muito contentes quando está à sua volta, quando estão na sua presença. Então, dito isso, queria que você, e eu também faço sempre essa reflexão, estou distante sempre dos meus filhos, não moro, nenhum dos meus filhos mora comigo, né? Tenho uma saudade enorme, e assim, quando eu estou com eles, eu tento dar o melhor e brincar, mas eu vejo que a realidade é diferente daqueles que estão no dia a dia. Então, eu já estive também no dia a dia com os filhos e tinha essa preocupação de, quando chegar em casa, demonstrar alegria, de que é bom estar em contato com eles. Embora seja pouco, faça de qualidade esse tempo. Se não tem quantidade, que faça de qualidade. Bom dia, Jennifer. Bom dia, beijo para você. É isso aí. Valeu, Luciano. Até segunda-feira, se Deus quiser. Grande abraço, André Capiberibe. Um enorme abraço, um dia bem proveitoso para todos os ouvintes, os pais que são ouvintes da grande legião da Rádio Assunção. A Lúcia Damasceno disse que aprendeu a gostar da Rádio Assunção com o seu pai, então isso vai de geração, né? Então vem aí a figura do pai, né? Gosta, e muita gente gosta da Rádio Assunção e gosta também do nosso programa. Então nós agradecemos o carinho da audiência de vocês, da Rádio Assunção, da Rádio Ressurreição, lá em Sobral, que está à frente, o Bené Gomes, a rádio do nosso querido padre Sadoc de Araújo, e o Maírton Feitosa, lá em Morrinhos, que retransmite o nosso programa em sua rádio Princesa do Norte, assim como também de Morrinhos. Aliás, o Chiquinho Ribeiro mandou um abraço, dizendo, olha, eu estou aqui também de Morrinhos, e a equipe da Princesa do Norte é 10. Se é 10, abraço, parabéns para vocês, e que levam a nossa voz para Morrinhos e toda a região por aí. Assim como o Aderno Santos, que retransmite o nosso programa na sua rádio web Morrinhos. Grande abraço, amigos, um dia proveitoso, um fim de semana maravilhoso e até segunda-feira, com a graça de Deus.